Olá, eu sou Ludmila. Eu sou Larissa. E esse é o Prosa em Família, no nosso gabinete. Em novembro, a gente está discutindo o livro Sociedade do Cansaço. A gente já fez aqui algumas pontuações, né, Larissa? E hoje a gente resolveu trazer um recorte um pouquinho diferente das discussões que normalmente a gente traz aqui no nosso quadro. Porque, assim, um dos conceitos que o Byung-Chul Han recupera, então a gente vai vendo que nas obras dele, ele sempre está conversando, revendo algumas conceituações, ampliando teses. Então, no capítulo que ele começa discutindo a Hannah Arendt, que se chama Vita Ativa, ele prossegue e aí ele faz uma interlocução ali com a teoria do Giorgio Agamben. E ele vai trazer o conceito de homo sacer. O que é o homo sacer? É aquele cuja vida não importa muito. Se a gente pegar historicamente, a origem desse termo estava ligada àquelas pessoas que não podiam ser oferecidas em sacrifício aos deuses porque elas tinham cometido algum tipo de delito. Então era como se a vida delas não valesse nem para o sacrifício. Então o Giorgio Agamben toma isso nos textos que ele desenvolve para dizer, bom, temos uma sacerização da vida, porque as políticas públicas acabam escolhendo quais vidas são vivíveis, quais vidas são matáveis. Não alcança todos. Não alcança todos. E isso também tem a ver com uma obra que a Judith Butler escreveu, que chama Corpos que Importam. Ela também está conversando ali com o Giorgio Agamben. E aí o Byung-Chul Han traz isso para dizer o seguinte, bom, nós realmente nessa sacerização da vida, nós vamos entendendo do ponto de vista da macro-realidade o que é vivível e o que não é vivível. E a gente tem, Ludmila, uma notícia recentíssima do Fórum Brasileiro de Segurança e da Unicef, dizendo que a polícia matou em 2020 2 adolescentes por dia. Nem adolescente, de 10 a 19 anos. Então pega uma faixa da infância. É assustador, né? É assustador. São 787 mortes, dá um pouquinho mais de 2 por dia. E aí, quando a gente olha mais detalhadamente esse perfil, a gente vai entendendo que não é qualquer adolescente, né, Larissa? Por que não? Porque daí a gente tem uma faixa ligada à questão racial. 80% dessas vítimas da polícia, essas vítimas que são crianças e adolescentes, são meninos negros, né? Então, bom, aí nós vamos pensando, quem é o homo sacer de hoje? O homo sacer de hoje é o negro. E quando a gente olha para a infância, para a adolescência, quer dizer, foram 7 mil assassinatos em 2020. Mas desses, quase 7 mil desses, a gente pega uma parte ligada à polícia. E para que serviria a polícia, Ludmila? Diga-me. De quem que ela está nos protegendo quando ela mata um adolescente de 10 anos? E veja bem, a gente está falando aqui, né, Larissa? Eu acho importante fazer esse parêntese para dizer que a gente está dizendo de números, a gente está falando de médias, a gente não está falando, generalizando isso. É claro que existem situações e situações, Sim. Mas a gente está falando de uma realidade. Eu acho que aí, fazendo um link com a obra do Byung-Chul Han, a gente pode pensar na sociedade do desempenho, que aí a gente tem 2 desempenhos que são cobrados para discutir. Primeiro, que é o da polícia, que é então convocada a nos proteger. Sim. E entende que para fazer isso ela precisa matar jovens pretos. Né? Então, assim, o adolescente preto é muitas vezes encarado pela polícia como um risco. Enquanto um menino de 15 anos, branco, é só um jovem adolescente, um menino de 15 anos preto é um homem que representa perigo. Exatamente. E daí você vai tendo isso incorporado muitas vezes à realidade da polícia. E assim, mais uma vez, vamos ressaltar aqui o parênteses que a gente faz. Nós estamos dizendo que todo policial é assim? Não. Mas nós estamos dizendo que há uma força policial incorpórea, porque não temos dados aqui, quem foi que matou. Nós sabemos, por exemplo, que 44% dessas mortes ocorreram em São Paulo. Então podemos entender que a polícia
do Estado de São Paulo, pelas estatísticas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Unicef, acionaram o recurso matar mais vezes, e isso direcionado a crianças e adolescentes, nessa faixa aí, de 10 a 19 anos. Então, a polícia também é convocada para um desempenho? Sim, né? Sim. E isso é que é discutível. Que desempenho é esse? Que tipo de cobrança que recai? E aí a gente vai falar... Tem uma série de coisas atrás disso, de falta de preparo, de treinamento, né, de desumanização. Enfim, aí a discussão é vasta. Mas eu acho que o link que a gente quer fazer aqui com o livro é isso, é que a polícia também é convocada a ter um desempenho... racializar, que olha para a sociedade racialmente. Então é um desempenho que tende a olhar para pretos, pobres, moradores da favela ou da periferia, como um perigo, como um risco. E aí isso se dirigindo ao extrato crianças e adolescentes. Nós temos então mais de 2 mortes por dia cometidas pela polícia sob a alegação de proteção da sociedade. Mas qual sociedade? Né? E como é que a polícia vai respondendo então a esses números? Porque se você entrevistar um policial, o que possivelmente ele vai te responder? Eu estava cumprindo a minha função. E aí, às vezes, vem a questão da bala perdida, que também é sempre colocada, né, Larissa? Mas aí a gente também pode se questionar, mas será que a bala está sempre perdida no mesmo local? Isso, né? Ela é perdida no mesmo lugar geográfico, porque são raros os casos que a gente vê noticiados de bala perdida em zonas onde circula classe média alta, né? Se a gente pegasse aquilo que aconteceu no Jacarezinho, que foi uma invasão da polícia, se a gente transportasse aquilo para uma classe média, né? Por exemplo, Paraisópolis, há uns 2 anos, sofreu uma invasão num baile funk. Se a gente pensar a mesma alegação ali de uso de drogas, você também pode encontrar numa rave de classe média cheia de gente branca. Mas a polícia invade uma rave assim como fez? Então, essa sacerização da sociedade tem a ver com isso que o George Agamben falou sobre as vidas que importam e que o Byung-Chul Han recupera aqui de alguma maneira, né, para fazer essa discussão, e que nós estamos aqui trazendo para dizer qual adolescência representa simbolicamente um risco. Qual adolescência está sacerizada? E por quê, né? Eu acho que é outra questão que a gente precisa se debruçar sobre ela. Por que a polícia enxerga ainda não, nesse jovem esse potencial tão grande de risco? Sim. Ninguém está dizendo aqui que não precisa, eu acho que precisa haver, né, um olhar mais aprofundado, tanto sobre o que a polícia precisa em termos de treinamento, de humanização, mas a gente não pode fechar os olhos para uma discrepância tão grande, né, Larissa? É como se sim fôssemos todos tratados de forma igual. Não somos. Infelizmente não. E assim, com essa questão dos registros, né, digitais, a gente vai vendo, nós tivemos vários exemplos disso durante a pandemia, com festas clandestinas. Quer dizer, a polícia entra numa festa, numa boate de gente de classe média alta de um jeito e entra num baile de outro. A polícia usa o seu aparato armado de um jeito quando você está num bairro periférico, num bairro de classe pobre, num bairro habitado por pretos. A polícia usa isso de um jeito e de outro, quando você está falando de classe média alta. A abordagem, Ludmila, adolescentes, e eu já passei por essa situação na clínica de ouvir um relato, né, profundamente tocante, de gente que, por ser preta, é abordada, adolescente que, por ser preta, é abordada de uma outra maneira na rua. Ou com uma frequência... Isso! Bem diferente. Encabula, né? Porque, não, eu tô na rua à meia-noite, isso já é por si só um motivo para ser abordado. Para suspeição, exatamente. Então, o que você pensa sobre isso? O que você conhece sobre essa realidade? Né? Bate um papo aqui conosco. A gente quer te ouvir. A gente quer te ouvir, comenta, curte e compartilha se você acha que alguém vai gostar. Vem prosear com a gente. Beijo. Tchau. Satisfação pelo clique.
fake, à vontade critique. Não é então só correr. Tamo aguardando o convite.